Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente para o nosso encontro semanal, para a nossa palestra online. E hoje o nosso convidado é o Emerson Rogério Lopes, de Agudos, da Associação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo, Rogério. Agradecemos por você ter aceito o nosso convite, né? Assim, meio em cima da hora, mas você está sempre a postos, né? Sempre junto com a gente. O tema que o Rogério vai estar falando para a gente hoje é luz consoladora. Então, para a gente já começar a sintonizar-se com a espiritualidade, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, a Deus, nosso Pai. Vamos pedir que nesse momento estejamos todos sintonizados com bons pensamentos e que os ensinamentos dessa noite possam penetrar em nossas mentes e que nós possamos estar a cada dia aprendendo um pouquinho mais e colocando em prática os ensinamentos deixados por Jesus através do Evangelho e as intuições que sempre recebemos da espiritualidade. Que o nosso amigo Rogério possa ser intuído e que possa estar passando para nós a explanação da noite, que com certeza vai nos trazer muitas reflexões para a nossa semana e para a nossa vida. E assim, pedimos permissão para dar início a essa primeira parte da nossa atividade de hoje. Que assim seja. Rogério, a palavra é sua. Agradeço imensamente, Fátima, pelo contato, e eu não poderia deixar de auxiliar vocês, né, nesse convite. Sempre fui muito bem recebido por vocês, do Vicente de Paulo. Então é mais uma oportunidade que vocês estão me dando também, da gente poder levar alguma coisinha, né, passar alguma coisa em relação ao que foi ensinado por Jesus e pela doutrina espírita. Então, como a proposta de hoje, nosso tema é luz consoladora, é importante que nós façamos, então, uma pequena retrospectiva, lembrando desses momentos difíceis que nós passamos recentemente. Faz parte da nossa realidade recente de toda a humanidade. Por volta de março de 2020, nós tomamos conhecimento de uma realidade assustadora, que estava assolando toda a humanidade. E tomamos conhecimento a respeito da disseminação do vírus, do coronavírus, Covid-19, e passamos a ser, a partir daquele momento, mais intenso, começou a partir de março de 2020, a sermos bombardeados com informações diárias, constantes, sobre o alastramento desse vírus e das suas consequências, levando à morte milhares de pessoas. Então nós passamos a ver diariamente manchetes em jornais de que inúmeras pessoas estavam sendo contaminadas e estavam buscando atendimento nos hospitais, pronto-socorros e assim por diante. E a partir daí, aquelas informações terríveis, né, de excesso de pessoas,
sem condições, os hospitais, as instituições hospitalares sem condições, não estavam preparadas para esse acontecimento de pandemia. Então, muitas e muitas pessoas passaram a ficar sendo atendidas em corredores, amontoadas, e na sequência, uma sequência assustadora de mortes sendo divulgadas, e na mídia nos bombardeando com aquelas cenas, né? Abrindo covas aos milhares em cemitérios e assim por diante, profissionais chorando, sem condições de dar o devido atendimento, falta de leito nos hospitais, nos pronto-socorros, e nós fomos desta maneira bombardeados com esse tipo de informação. E o que nós fizemos? Espíritas, cristãos, evangélicos, católicos, na sua maioria, passamos a emitir pensamentos de revolta. Por que que isso está acontecendo? Por que que esse vírus está contaminando o meu parente, me contaminou, está levando pessoas queridas, pessoas amadas, desconhecidos ao término da vida física? E nós passamos, então, atendendo a orientação das autoridades, a ficarmos trancafiados em nossos lares. O que aconteceu a partir desse momento? Começamos a nutrir maus pensamentos. Pensamentos de não aceitação, pensamentos de revolta, pensamentos de dores, devidos ao acometimento de mortes a pessoas, num primeiro momento, distante da nossa realidade, depois, num outro momento, se aproximando do nosso círculo de amizade, da nossa família, do nosso lado. Então, nós nos fechamos e passamos a ficar tristes devido a esses acontecimentos. E esquecemos dos ensinamentos do Cristo. Esquecemos dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, com essa emissão de pensamentos, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que nós somos uma usina de força e emitimos pensamentos que constroem ou destroem. Depende daquilo da cor que nós colocamos no pensamento, do sentimento que é colocado no nosso pensamento. Então, diante desse quadro que eu acabei de reviver, de mostrar a todos nós, nós passamos a emitir pensamentos de tristeza, de revolta, e com isso criamos ao nosso redor uma atmosfera negativa, uma atmosfera escura, de tristeza, de profunda tristeza. Então, neste momento de tristeza, com esse tipo de irradiação que nós estávamos emitindo, nós passamos a transformar, a prejudicar a nossa imunidade física, biológica, material, mas também a nossa imunidade espiritual, por nossa vontade, por nosso comportamento, pela maneira com que nós nos deixamos abater com os acontecimentos que estavam ao nosso redor. Então, diante disso, nós abrimos a porta do nosso organismo físico e permitimos que fosse muito mais fácil de sermos contagiados por vírus, por doenças diversas, porque nós atacamos a nossa imunidade, nutrindo esses pensamentos destruidores. Como se não bastasse apenas isso, também abrimos a porta do nosso psiquismo de maneira negativa e permitimos que espíritos que estavam próximos de nós se aproximassem e entrassem na mesma sintonia conosco. E como se não bastasse estar na mesma sintonia que nós nos colocamos naquele momento de dor, de sofrimento, de tristeza, nós passamos a permitir que fôssemos influenciados pelas dores das entidades desencarnadas. Então a situação foi apenas piorando cada vez mais. Criamos então ao nosso redor
essa atmosfera negativa, nutridos pelos nossos próprios pensamentos. Não podemos nos esquecer disso. E quantos espíritas conversaram conosco, e mesmo diante do conhecimento adquirido do Evangelho e da doutrina, se deixaram abater diante de toda essa dificuldade desse quadro que nós demonstramos até aqui. Não tiveram forças para sair desse estado emocional e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, neste momento, diante da tristeza que nós nutríamos, muitos decidiram, então, que ao invés de se esforçarem para mudarem o seu pensamento, o seu ponto de vista e fazerem alguma coisa, o que fizeram? Entraram no uso de remédios controlados. Então, é muito mais fácil, no momento de tristeza, você pegar lá um remedinho, um comprimido, tarja preta, ingerir, ir para a cama e ficar dormindo. É muito mais fácil fazer isso do que você ter uma postura dinâmica para mudar essa realidade que está ao seu lado, para tentar, pelo menos, fazer algo com que melhore a sua disposição, ou melhore o seu ânimo, ou melhore a sua atmosfera e daqueles que estão próximos de você, colocando em prática o ensinamento do Cristo, que é um ensinamento de alegria, que é um ensinamento de enfrentamento das dificuldades. Então, por que luz consoladora? Porque neste momento, onde as coisas estão difíceis ao nosso lado, e não só, meus irmãos, não só em relação aos acontecimentos que vieram da pandemia, que assolaram todos nós, mas também dos acontecimentos individuais, da realidade do dia a dia de cada um. Nós temos que ter uma postura diferente. Nós precisamos parar de ficar focando os nossos pensamentos somente naquilo que é negativo, somente naquilo que destrói, somente naquilo que prejudica. Essa mudança de ponto de vista que nos convida o Evangelho, porque o Evangelho é vivo. O Evangelho, nós temos que retirar lá dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, precisamos retirar a essência do ensinamento e colocar em nossas vidas. Porque senão são simplesmente palavras mortas num livro. Se nós não tivermos a boa vontade de colocar isso em prática. Então, quando nós vamos lá no livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, da Torá, no primeiro capítulo, lá no versículo 3, depois que Deus criou o céu e a terra, ele disse: haja a luz. E a luz afastou a escuridão, a luz afastou as trevas. Nós vemos também a questão do simbolismo da luz, que deve ser aplicada em nossa vida, em algumas passagens do Evangelho. Vamos lembrar de quando Jesus estava no Monte Tabor, estava em oração, e tinha alguns discípulos ao seu lado, e eles perceberam quando Jesus, de repente, começou a iluminar, a irradiar uma luz tão grande, tão forte, que é como se o sol estivesse presente e iluminasse todo aquele ambiente onde eles estavam. Isso faz parte das Escrituras. Naquele momento, os discípulos que acompanhavam Jesus viram que Jesus conversava com duas personalidades muito conhecidas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Houve um despertamento dos discípulos quando viram aquilo, porque eles, naquele momento, se tinham alguma dúvida a respeito da continuidade da vida, ali eles tiveram a certeza absoluta, porque o próprio mestre estava conversando
com 2 grandes profetas da antiguidade. Num outro momento, numa outra passagem muito famosa também, nos meios evangélicos e espíritas, é quando Saulo está próximo a Damasco e ele tem aquela grande revelação quando Jesus aparece para ele, e também existe aquela grande irradiação de luz, e naquele momento a luz é tão intensa que Saulo fica cego, fisicamente, ele fica cego diante daquela luz intensa. E naquele momento existe um despertamento de Saulo para a realidade espiritual. E ele enxergou ali qual era a mensagem de Jesus, que é a mensagem para toda a humanidade. E Saulo, de perseguidor, passou a ser o grande apóstolo dos gentios, aquele que levou o ensinamento evangélico, o ensinamento de Jesus para todo o estrangeiro do seu tempo. Então, essa luz deve irradiar em nós. Nós temos que buscar irradiar essa luz para afastar a escuridão que está do nosso lado. Essa escuridão psíquica, emocional, que nós próprios criamos. Porque existe o ensinamento do Cristo que ele disse: vós sois deuses. Deuses com D minúsculo, certo? Nunca nos comparando ao Criador, é impossível isso. Mas qual é o ensinamento do Cristo nessa passagem, nessa frase, vós sois deuses? Que nós podemos transformar a nós mesmos e transformar o meio aonde nós vivemos, aonde nós atuamos, aonde nós trabalhamos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho. Mas para isso é importante que nós brilhemos a nossa luz, que nós tenhamos essa coragem. Então, diante de todo esse aspecto que nós trouxemos agora, compreendendo essa realidade triste que viemos, e nós ainda estamos saindo disso aos poucos, voltando aos poucos à normalidade. Não sei se essa normalidade será como antes, certamente haverá algumas coisas que nós traremos para o nosso dia a dia, mas nós já vemos que a luz já está presente, nós estamos começando a enxergar esperança, e essa esperança veio mais recentemente de onde? Da ciência, da inteligência dos homens, que diante de toda situação difícil, através da sua inteligência, de maneira recorde, foi elaborada e criada algumas vacinas que a comprovação da sua eficácia já está presente. Umas um pouco melhores, outras menos melhores, mas dessa maneira nós estamos vendo aí hoje a realidade da disseminação do vírus diminuindo drasticamente. O fluxo de pessoas nas instituições hospitalares já estão baixos. Vários centros de UTIs que foram instalados às pressas já estão sendo desativados, porque não há mais a necessidade. Mas qual é a lição que fica de tudo isso que nós passamos? Que nós estamos no mundo de prova e expiações, como fartamente é falado sobre isso no meio espírita. Só que nós, mesmos os espíritas, se esquecem quando eles próprios estão passando por momentos difíceis. Todo o conhecimento que nós adquirimos, e eu vi vários irmãos passando por essa situação, é como se não tivessem adquirido conhecimento nenhum. Por quê? Porque esqueceram do aprendizado, se afastaram do Criador. E quando nós vamos nos afastando do Criador, nós esquecemos até de fazer prece. Nós nos esquecemos de dirigir o pensamento ao nosso Pai,
ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito protetor, ao anjo da guarda e pedir auxílio. Nós esquecemos disso. Mas essa é uma lição de aprendizado, onde nós temos que aprender com os equívocos que nós cometemos. Nós estamos neste mundo apropriado para a nossa condição evolutiva. Aprendemos isso também nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, aqui, nós temos que todos os dias estarmos preparados para passarmos por situações difíceis a cada hora. Faz parte do nosso projeto evolutivo. E cada vez que eu me esforço para suportar ou fazer algo que vai aliviar aquela situação difícil que eu estou me deparando, eu estou aprendendo com isso. E não posso me esconder. Eu não posso, como eu disse antes, porque a situação está difícil, pegar um comprimidinho, ir para o quarto e dormir. Se eu agir dessa maneira, eu vou estragar o meu processo evolutivo desta existência, desta encarnação. Por isso que nós temos que enxergar todas as dificuldades do dia a dia como oportunidades de desenvolvimento. É lógico, meus irmãos, é lógico que não é fácil. E a primeira desculpa que todos nós damos quando nos deparamos com uma situação difícil é essa. Mas é tão difícil. Mas eu não tenho força para superar isso. Então, nós estamos muito mais acostumados a dar desculpas para não caminharmos, para não enfrentarmos as dificuldades, do que levantar a cabeça e enfrentar a dificuldade. Verificar qual é a realidade que eu estou passando. A realidade pede que eu mantenha o distanciamento social. Busque fazer isso, mantenha o distanciamento social. Não precisa ficar reclamando, maldizendo, revoltado. Não, porque sabemos que todas essas dificuldades um dia vai passar. E nós passaremos por essas dificuldades e não nos enganemos, porque outras surgirão. Então, se nós aprendemos com as experiências que já passamos, as outras serão mais fáceis. Nós precisamos criar a sabedoria do rio. Aquele rio que segue por um caminho, e quando ele vê um grande obstáculo à sua frente, uma pedra, algo assim, uma ilha, ele não fica parado ali. O rio não fica parado. Ele sai para o lado, desvia e segue o seu curso. É um ensinamento simples, de maneira simplista até, mas é extremamente importante para que a gente assimile isso em nossa intimidade. Se o obstáculo está grande, se o meu conhecimento não é suficiente para passar por aquele obstáculo, tenha calma, espere o outro dia, não aumente mais ainda aquele obstáculo que está à nossa frente. Que tenhamos esse equilíbrio psicológico, esse equilíbrio espiritual para passarmos por essas dificuldades. E nós encontramos essa força, nós encontramos esse incentivo nos ensinamentos evangélicos de Jesus, nos ensinamentos da doutrina espírita. Jesus disse ao seu tempo: batei a porta e ela se abrirá. Buscai e achareis. E muitas pessoas preferem ficar em casa chorando, amaldiçoando, reclamando do emprego do patrão anterior que teve o seu emprego cancelado, foi despedido, mandado embora, ao invés de se mexer e fazer alguma outra coisa. Existem muitas pessoas que ocupavam um cargo de destaque numa determinada empresa, devido à questão econômica
motivado pela pandemia, acabou sendo demitido, perdendo seu emprego. Essa pessoa, ele não se coloca num outro emprego porque ele só quer buscar emprego do mesmo nível que ele tinha antes da pandemia. Se ele tivesse um pouquinho mais de boa vontade, bom senso, precaução, ele ia atrás de um emprego de menos destaque, de menos, com uma remuneração até menor, mas encontraria esse emprego. E com o tempo ele iria galgando a retornar no mesmo nível que ele se encontrava. Mas não, muitos amigos ficam reclamando, não conseguem aquilo que pretendem e não são maleáveis para lidar com a situação presente que se encontra. A nossa realidade atual é essa. Se eu não fizer como o rio que contorna o obstáculo, eu vou me prejudicar terrivelmente. E aí é um ciclo vicioso, porque nós passamos então a emitir maus pensamentos novamente, a ficarmos revoltados, a nossa atmosfera espiritual vai ficando escura, pesada, nós vamos atraindo espíritos sofredores que vai potencializar o sofrimento que eu já estou nutrindo em minha intimidade, e a situação tende somente a piorar. E o sujeito, ao invés de se levantar, ele vai buscar o seu comprimidinho, vai tomar e vai se deitar, e não vai enfrentar a dificuldade que está passando. É a nossa realidade. Não é possível modificar isso. Tem uma pequena passagem do ensinamento no livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, cujo título é Bom Ânimo, e é bem oportuno para o nosso assunto de hoje. O apóstolo Bartolomeu chega em Jesus e ele está triste, está desanimado com alguns acontecimentos do seu dia a dia. E ele reclama para Jesus e diz que por toda parte ele enxerga o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Parece que Bartolomeu está citando situações aqui do nosso dia a dia, né? Triunfo do crime, jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E ele faz uma pergunta para Jesus. E ele diz assim: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? A pergunta de Bartolomeu é extremamente apropriada e cai justamente na nossa realidade. Então Jesus responde: Mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos, em desespero, o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É justamente o que nós estamos falando, porque Jesus demonstrou, através dessa resposta para Bartolomeu, que a vida que nós passamos aqui, ela tem as suas dificuldades, e que nós não perdemos ninguém. Nós não nos separamos de ninguém.
que é uma fase da nossa vida, do nosso aprendizado, na condição de espíritos imortais que somos, e nós esquecemos disso. Precisamos ter a consciência e assimilar esse ensinamento em nossa intimidade. Nós somos espíritos imortais. E o Pai está do nosso lado em todas as situações. Então, não teremos momento e situação para ficar reclamando dos problemas que nos acontecem. Porque nós estamos amparados a todo momento. É lógico, não vamos ser ingênuos, né? De não acreditar que a dor é muito grande para aquele que, por exemplo, perde um familiar. Mas como Jesus disse, nós não perdemos ninguém. É uma maneira equivocada de enxergarmos essa situação. O nosso familiar, o nosso amigo, o nosso colega, o nosso desconhecido, ele deixou o corpo material, retorna para o plano espiritual. A nossa verdadeira morada, como foi nos ensinado lá no Livro dos Espíritos. Então, o ensinamento do Evangelho, ele é vivo e ele é de esperança, ele é de alegria, e ele nos dá força para superarmos todas essas dificuldades. Quando nós vamos lá num livro do grande estudioso Haroldo Dutra Dias, o livro dele é O Despertar. Tem uma frase que eu achei extraordinária e apropriado para a nossa reflexão de hoje. Ele diz assim, em um determinado momento do seu livro: porque a experiência no corpo físico é educativa. E não há aprendizado se você não for desafiado. Aí está, meus irmãos, o grande aprendizado e a importância de tudo isso que nós passamos. Tudo que nós passamos são desafios que estão burilando nós enquanto espíritos que nós somos. É uma maneira diferente de enxergarmos os acontecimentos difíceis da nossa vida. E essa maneira nova, esse despertamento, essa luz que nós precisamos buscar em nossa intimidade, faz com que nós enchamos o nosso coração de esperança e olhemos para frente. E não fiquemos chorando pelo sofrimento passado, pelas dificuldades. Temos que levantar a cabeça e seguir. Uma outra frase nesse livro, que também é apropriado, e eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: não fossem as intempéries, as dificuldades, ainda estaríamos nas cavernas, sem aprimorar a nossa inteligência e sem embelezar nossos sentimentos. Então, nós começamos, através do conhecimento do Evangelho e do Espiritismo, a compreender por que tudo isso, esse turbilhão de acontecimentos, surgem em nossa vida. São necessários, são importantes, porque é somente através deles que nós saímos da nossa zona de conforto e nós nos desafiamos a uma nova realidade. Nos desafiamos a dar prosseguimento em nossa vida. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que ao desencarnar, quando deixamos ou chega o próximo, chega ao final da existência do nosso corpo físico, nós retornamos à pátria espiritual. Lá estaremos numa condição de equilíbrio espiritual, de paz de espírito, se aqui, na existência anterior material, nós nos esforçamos para ter uma vida equilibrada. Se nós nos esforçamos para
ter um aprendizado diante de todos os acontecimentos. Se nós nos esforçamos para colocar em prática as leis do Criador. Numa das epístolas de Paulo, se não me engano, aos Coríntios, ele diz que não adianta nós sermos extraordinários nisso ou naquilo, se nós não tivermos a caridade, esse princípio em nossos atos e em nossas palavras, nada nos adianta. Nós não prosseguimos e nós não estaremos lá na vida futura numa condição de paz, de equilíbrio, se nós não nos esforçarmos aqui para colocar esse sentimento que a caridade é o exercício do sentimento ao amor, é a prática do amor para o seu próximo e para nós também. Eu tenho pessoas conhecidas que há muito tempo vêm se martirizando pelos erros cometidos no passado. Erros que realmente, hoje, diante de tudo que a pessoa passou, ele não cometeria aqueles erros do passado. Só que ele não consegue, essa pessoa não consegue se libertar desse sentimento de culpa que ele carrega. Por mais esclarecimento, por mais exemplo, por mais contato com os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita, o sentimento de culpa ainda é muito grande. E constantemente, essa pessoa que eu estou usando de exemplo, ainda continua tentando colocar fim à sua própria vida. Ele não consegue dar um passo além e se perdoar e de encarar os problemas acontecidos no passado e de olhar para frente e de caminhar. E aos poucos ir resolvendo a situação da sua vida. Ele não consegue ainda, no momento em que está, tirar forças, mesmo do estudo, do aprendizado, para sair dessa situação que ele próprio criou. É um exemplo que nós temos e que eu trago para os irmãos agora, para que a gente faça essa reflexão. Como que nós estamos agindo junto aos nossos familiares, junto à nossa esposa, junto aos nossos filhos, nossos colegas de trabalho? Nós estamos nos esforçando para levar ou colocar em prática os ensinamentos que nós estamos aprendendo? Ou ainda estamos naquela fase que é muito mais fácil você reclamar, você achar que você tem razão, que só você está certo? Precisamos, então, tirar forças da nossa intimidade. Se nós não temos essa força, que nós possamos elevar o pensamento ao Criador, a Jesus, à espiritualidade superior, e pedir apoio, ajuda, para que a gente saia da situação difícil que a gente se encontra. E nós vamos receber, porque todo aquele que pede, ele recebe. Nós só precisamos aprender a pedir aquilo que é importante e necessário para a nossa realidade, para a nossa melhora, para a melhora íntima, para a melhora dos nossos sentimentos. Meus amigos, então, o que nós enxergamos de tudo isso é a respeito da necessidade, da importância de termos fé, de colocarmos esse sentimento em atitude, de acreditarmos no amparo que recebemos e que tudo isso que está acontecendo, tudo o que acontece, que aparentemente, que realmente nos traz algum sofrimento, existe uma razão de ser. Porque o nosso Pai é justo. Um dia nós vamos saber por que tudo isso aconteceu com a humanidade e por que as dificuldades acontecem comigo todos os dias. Um dia nós teremos resposta. Hoje, o que nos cabe? Ter fé, confiar
e seguir o nosso caminho, a nossa estrada, levantando a cabeça com esperança de dias melhores. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês nos deram de estarmos reunidos nesta noite e poder levar um pouquinho para a nossa reflexão, levando para os nossos lares, para a nossa intimidade, avaliando o comportamento, sempre trazendo para nós o ensinamento evangélico, não é para os outros, é sempre para nós, e que possamos aplicar isso em nossa vida todos os dias. Agradeço imensamente a oportunidade.